da vitória do Corinthians para cima do Cuiabá. E então, já deixe seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começando o nosso linha de passe depois da vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, só a segunda vitória do Corinthians fora de casa nesse campeonato, né? 1-0, tinha vencido o Bahia fora, agora vence o Cuiabá fora, gol do Memphis Depay, num pênalti muito bem cobrado. E aí a briga contra o rebaixamento. E o Corinthians, nesse momento, o Jean Oddi, boa noite para você, está fora dessa zona de rebaixamento, 35, faltam 10. Pois é, William, boa noite para você, para o Pedro, para o Bertozzi, para o Fã do Esporte. Cara, assim, acho que é um resultado que o Corinthians tem muito o que comemorar e que tem pouco a se elogiar da atuação do Corinthians, porque realmente foi uma atuação, eu acho que abaixo até do que o torcedor provavelmente esperava, pela importância do jogo, né? Era um jogo que o Corinthians, pela superioridade técnica, isso ficou claro em campo, apesar do Corinthians não ter jogado bem, fica clara a diferença de qualidade dos jogadores, pelo fato do Corinthians jogar com a maioria da torcida, porque isso foi impressionante, né? Só o que se ouviu no estádio foi a presença do torcedor corintiano e não do torcedor do Cuiabá, então não era de maneira alguma um ambiente hostil, e aí venceu com esse pênalti aí no final do primeiro tempo muito fraco do Corinthians, eu acho que muito aquém do que se imaginava, eu pelo menos imaginava o Corinthians produzindo mais. Segundo tempo não mudou muito a coisa e acho que não fazer o segundo gol ainda fez com que o Corinthians corresse algum risco no final da partida, mas repito, né, é clichê, mas cara, nessas horas e nessa altura do campeonato, literalmente, o que vale para o Corinthians é somar 3 pontos, né, numa parte de baixo da tabela que nem tanta gente soma 3 pontos o tempo todo, sair da zona de rebaixamento e acrescento a essa lista de coisas positivas os cartões amarelos, que não vieram, né? O Corinthians perdeu apenas o Coronado para o derby contra o Palmeiras e acho que isso também é uma notícia positiva se você olhar para a extensa relação de pendurados que o Corinthians tinha antes do jogo. Inclusive, alguns jogadores que estavam amarelados, estavam com o segundo amarelo, nem começaram o jogo, né? Alguns entraram depois, uma preocupação com o Garro. Imagina você perder o Garro para o jogo contra o Palmeiras, né? E o Yuri Alberto não jogou, porque esse sim estava suspenso, volta também no jogo contra o Palmeiras. O Corinthians vai ter à disposição o melhor time possível que ele tem para enfrentar o Palmeiras, jogo em casa na próxima segunda-feira. Agora, acho que é bem isso, né, Pedro? Claro, o Corinthians tem time para jogar mais? Tem. O Corinthians podia esperar um pouquinho mais do time? Poderia. Mas essa altura do campeonato, ali na zona do rebaixamento, agora está fora, né? Na zona do rebaixamento, uma pressão enorme. Fazer 3 pontos aqui, quem sabe, não sei na próxima segunda, mas beliscar mais 3 pontos num jogo fora. O fundamental é pontuar. E a gente já viu isso acontecer. Não precisa ser brilhante, mas vai ter que pontuar, né? Tudo bem, Pedro? Um abraço a você, Léo, Jean, Fã de Esporte com a gente. O Corinthians venceu, ponto. Todo o restante vai caber ao debate, o que o Jean falou, que não tem pouco a levar, cartão, eu, Léo, quem mais vier a comentar. O torcedor ele queria saber dos 3 pontos, sair da zona, de dormir, e até a comissão para entender o que ela vai fazer de planejamento para Racing e para o derby contra o Palmeiras. O fundamental hoje era vencer, não tem muito o que negociar. Se o Memphis poderia ter feito um papel diferente, se o Thales demorou a aparecer, ou quando apareceu não finalizou para fazer 2, 3, se é um outro papo. Se o Garro poderia ter começado jogando, apesar do amarelo. Cartão, se já chegou a hora, se depois de tantos meses já é hora de mostrar um pouco. Esse debate é todo muito bonito para quando se resolver a situação do Corinthians. Até lá tem que se pontuar, porque o que vai ficar desse ano é se o Corinthians foi rebaixado ou não. Todo o restante é muito pequeno, dentro do tamanho do problema que chegou a se desenhar com mais clareza. O Corinthians vai tentando tirar do caminho. Foi uma boa partida? Não, não foi uma boa partida. O Corinthians é um grande time do ponto de vista coletivo, se a gente parar para analisar o jogo. Não. O Cuiabá permite um jogo muito interessante, com o calor que faz na capital do Mato Grosso, com um campo, sabe, pesado, aquela grama mais... Não. Então, é tudo meio secundário. O Corinthians precisava vencer. Não adiantava aqui uma boa partida, um comportamento coletivo interessante e tomar um gol no final. Então, é também entender o que é o campeonato, o que é a situação. O Corinthians precisava vencer. Venceu. Tem muita coisa para falar. Tem a bola do Thales que ele poderia ter resolvido no segundo tempo. Talvez isso em algum momento mais crucial da temporada vá pesar. Tem muita coisa. Agora, o importante é olhar quinta-feira. O que dá para fazer quinta-feira a partir da vitória de hoje? Você conseguiu tirar minimamente
um peso do derby? Eu acho que sim. Um empate no derby talvez não seja o pior dos mundos. Então posso ir com outro tipo de desenho para o jogo de quinta-feira contra o Racing em Buenos Aires. Então acho que é isso que vai se olhar agora, se colocar sobre a mesa no cenário do Corinthians. Sim, claro, o jogo foi ruim. Não foi bom. Gente, é que tem o Corinthians envolvido, mas são duas equipes na zona do rebaixamento. Confrontos entre equipes na zona do rebaixamento dificilmente são bons, Tensos, né? não bons. Oi? Eles são tensos, não bons. São tensos, não bons, exatamente. Agora, você sentiu do Corinthians realmente um problema de desempenho, um problema de... Foi mal tecnicamente a equipe, ou você olhou ali e falou, pô, essa briga aí, o Corinthians está tenso, a bola está queimando no pé, está pesando um pouquinho a pressão. Você sentiu alguma coisa nesse sentido, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esporte. Acho que um time que enfrenta essa situação dificilmente vai entrar em campo leve, solto, né? Assim, pensa bem, como você falou, era um jogo de 18º com 19º quando a bola rolou. Agora o Corinthians é o 15º, né? O Corinthians passou 3 times ali com 34 pontos na tabela. Mas esse era o diagnóstico antes de começar o jogo. Todos esses pontos que o Pedro Ivo levantou me fazem crer que o torcedor que esperasse de vitória, mais uma atuação exuberante, super convincente, esse cara teria um otimismo que o torcedor não teria muito motivo para ter. Eu acho que, se me falasse assim, como é que você imagina a vitória do Corinthians hoje se ela acontecer? Assim, apertada, sofrida, mas, falar a real, não dá pra falar que sofreu muito assim também. O jogo foi um jogo de... Cuiabá não... Então, pouco fez, né? Jogo de pouca chance. Tem o pecado de não ter matado o jogo? Tem. Aquela bolinha vadia no final ali pode aparecer, você pode deixar escapar a vitória, mas a real é que não houve toda essa pressão também no final. A partir do momento que o Memphis fez o gol de pênalti no final do primeiro tempo, o jogo nunca pareceu ir para uma direção diferente da vitória do Corinthians. Eu olho para a tabela aqui e o que essa rodada embolou, o que do Juventude, 18º, para o Grêmio, 11º, são 4 pontos. O Criciúma, que é o 12º, são 3 pontos. E o Criciúma tem 9 vitórias só. Então, em critério de desempate, ainda ficaria complicado ali com alguns times que estão ao redor dele. Quer dizer, você tem... Eu vou tratar o Cuiabá como condenado agora, porque 27 pontos, faltando 7 jogos, com 21 É muito difícil. O Cuiabá e o Atlético Goianiense realmente... Agora, de resto, que sim, é que tem times com o famoso viés de baixa, né? Que o Bragantino, por exemplo, agora até mudou de técnico para tentar mexer um pouco. Mas pela primeira vez entrou na zona do rebaixamento. Mas agora, com esse resultado, está na zona de rebaixamento. Mas cada jogo... E assim, como você tem quase metade do campeonato envolvido nessa briga... Você tem confronto direto toda rodada, né? Então, o que aconteceu agora ali com Cuiabá e Corinthians, na próxima rodada você já vai ter de novo confrontos diretos. Então, mas o que chama... time desinteressado hoje. Mas só acho que assim, o que chama atenção, né, é que a gente tem vários times com elenco para não estar aí. Quer dizer, vários times bons que não deveriam estar aí. Porque uma coisa é, você tem ali 5 times brigando contra o rebaixamento, um deles muito melhor do que os outros 4, você vai dizer, bom, normal, né? Seria, ainda que muitas vezes a gente veja um time melhor sofrer mais por estar ali, pelo peso, pela responsabilidade e tudo mais. A verdade é que se você tem um time muito melhor que os outros, é uma coisa. Mas aí a gente pega essa relação de rebaixados, de candidatos ao rebaixamento que o Léo citou, e a gente vê ali o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Fluminense, todos esses times são times fortes, são times bons, são times que têm elenco para estar num outro lugar da tabela. Então, você vai conseguir encontrar 4, né? O Juventude está dentro da zona, o Vitória acho que tem um elenco abaixo desses todos que eu citei, então você poderia até olhar e dizer que esses talvez sejam os favoritos para cair. Tem o Criciúma também, que já está um pouquinho acima, né, do Fluminense, inclusive um ponto acima. Mas, a classificação. Aí, ó, a gente está vendo bem essa relação. Eu acho interessante notar isso, né? Quantos times fortes, de certa maneira. Porque o próprio Corinthians hoje é um time forte, pelo menos do ponto de vista do potencial, né? E só uma questão que eu acho interessante. Nesse momento, o Corinthians tem 35 e ele tem... 8 vitórias. 31 jogos. Isso. Então, quem tem um jogo a menos é o Atlético Paranaense, que em caso de empate ou vitória não joga o Corinthians para a zona do rebaixamento. Todo mundo na zona do rebaixamento tem os mesmos 31 jogos. Então, também tira um pouco aquele peso do que pode ser a rodada, quem tem que compensar. Isso não é alívio, tirando porque os nessa altura do campeonato não tem muito alívio, mas é o que a gente estava falando do venceu. Venceu e acabou, e hoje, por exemplo, precisava, pelo menos, dormir fora para pensar em quinta, para pensar em segunda que vem. Olha lá, que o Léo falou, 4 pontos de diferença para o 11º colocado. Ou seja, o Grêmio, nesse momento,
ainda corre risco. Respirar, aliviar, sim. É claro que nem todos esses times vão conseguir pontuar ao mesmo tempo. Você tem confrontos diretos. Mas, por exemplo, o Flu pode passar o Grêmio. É Fluminense e Grêmio sexta-feira no Maracanã. Exatamente. O jogo que abre a rodada. Exatamente. No sábado tem Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético pode passar o Vitória. Então você tem confrontos diretos em que um time pode passar o outro, né? Você não tem nenhuma. Você não tem aquela zona ali da água de salsicha, né? Não. Você não tem. O Grêmio com 38, se ele não achar que ele precisa olhar pro Red Bull Bragantino, tá tudo errado. E ao mesmo tempo ele com 38, ele tá mirando para ver o que acontece com o Galo, com o Vasco e com o Cruzeiro. Então fica interessante também porque não tem, quando chegar o momento de desenhar a penúltima e última rodada, quem eu jogo para sábado ali? Não vai ter. Você não vai estar jogando ninguém para sábado. Raramente tem, tudo vai né? estar interessante. Pedro, acho que assim, porque como você tem essa questão também das vagas, muitas vagas em competições sul-americanas, você sempre tem ou uma briga por quarto lugar ou uma briga por sexto, sétimo lugar. Isso é o copo meio cheio ou meio vazio, né? Não, O cara que vê meio vazio fala que essa é a briga contra o rebaixamento. O cara que vê meio cheio fala que é a briga por Sul-Americano. Por sul-americano, é verdade. É isso aí. Mas é difícil. Deixa eu te contar, tirando o Cuiabá e o Atlético Goianiense, o resto tá brigando por Sul-Americana. Mas ali, inclusive o Corinthians. a mesma coisa, né? Inclusive o Porque Corinthians, assim, tá? é a mesma briga, muitas vezes. Porque você tem uma zona de limbo ali de 2, 3 times que não vão pegar nada, né? Nem rebaixamento, nem... Aliás, pro Gato Corinthians... escaldado tem medo de água fria e sabe pra onde tem que olhar. Aliás, pro Corinthians é importante essa vaga de Sul-Americana. Importantíssima. Mais uma competição ano que vem. Você pode ter É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E com essa pontuação agora, o Corinthians garante a saída definitiva da zona do rebaixamento. Claro que temos jogos ainda para seguir, mas é noite de comemoração. E agora o Corinthians precisa virar a chave para se preocupar com o Racing durante a semana. Então é claro que nós sabemos que o Corinthians vai entrar com tudo, pois esse é o único título que o Corinthians ainda consegue lutar, né, nesse final de ano, a Copa Sul-Americana, e seria muito bom, tanto para o elenco quanto, é claro, para a torcida, ver o Timão finalizando o ano com chave de ouro, levando para casa um título da Copa Sul-Americana. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre o jogo. Para você, como foi? Você também acredita que faltou ali? O Corinthians pecou um pouquinho nas finalizações, poderia ter convertido aí esse 1-0 a muito mais do que foi feito? Ou você acredita que 1-0 foi o que o Corinthians conseguiu fazer, conseguiu segurar e teria mais dificuldade ainda se o Corinthians tentasse mais? Claro que o Timão tem elenco, o Memphis Depay estava em campo, mas é claro que nós sabemos, faltou ali o Yuri Alberto para completar esse ataque que está sensacional, Yuri e Depay. Deixe aqui embaixo nos comentários tudo aqui e é claro, se inscreva no canal, deixe o seu like para me ajudar, isso fortalece demais e me mostra que vocês estão gostando das notícias que eu trago aqui. E é claro que se você quer ficar por dentro do pré, do jogo e o pós-jogo, é aqui no canal. Então já clica no sininho e sinalize que você quer receber as notícias em primeira mão. E sempre que sair vídeos novos do Timão, chega para você nas notificações. Eu agradeço a todos e te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!